9h30 da noite, o Corinthians tentará reverter um placar de 3-0, né? E quem sabe pode escrever uma história histórica, né? Fica até uma cacofonia aí, uma história histórica dentro da Neoquímica Arena. Bom, Corinthians e Barcelona de Guayaquil vão se enfrentar, lembrando que o primeiro jogo, quarta-feira passada, o Barcelona de Guayaquil atropelou o Corinthians 3-0. Então, no jogo de amanhã, o Corinthians precisa vencer por 3 gols de diferença para levar para os pênaltis e precisa vencer por 4 gols de diferença para se classificar. Escalações. Eu tenho aqui. Vamos lá. O Corinthians pode ir de Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. José Martínez, André Carrilho, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Memphis Depay e Yuri Alberto. Talvez o Yuri Alberto não possa jogar. Ele tomou uma pancada no jogo contra o Corinthians, mas ainda não se sabe. Então pode ir o Yuri Alberto ou Romero. O Barcelona de Guayaquil vem com Contreras, Vargas, Alex Rangel, Valecila, Carabali, Arroyo, Leonay e Cortés. Aí depois tem Valiente, Corozo e Rivero. E o técnico é o Segundo Castilho, que estava semana passada numa beca. Cara, parecia que ele ia pro Oscar, velho. Cara, meteu uma beca lá. Eu tô muito ansioso para ver os figurinos dele de amanhã. Quero muito ver o que ele vai estar vestido. Mas é isso, Igor. O Corinthians tem uma missão dificílima. É claro que o Corinthians chega bem mais ali entusiasmado depois da classificação contra o Santos, né? Porque se perde contra o Santos, ia ter protesto, ia ter pressão, amanhã ia ser um inferno. Mas com essa vitória sobre o Santos, né? Amanhã vai ter mais uma vez casa cheia, né? Acima dos 42, 43 mil, e a torcida vai apoiar do começo ao fim, cara. E assim, é difícil, mas não é impossível. Boa. Sobre a questão do Corinthians aí para essa quarta rodada da pré-Libertadores, né? Valendo uma vaga aí na fase de grupo, né? É um jogo difícil, né, cara? Porque você tomou 3-0 em Guayaquil, né? Uma partida patética do Corinthians, né? O sistema defensivo falhou demais, ofensivamente o time criou muito pouco. E agora, 3 gols de desvantagem, muito difícil, né? Você tirar uma vantagem de um time do Barcelona muito interessante, né? Que fez um bom jogo, né? Você tem um Coroço aí que tem um grande valor, um atacante veloz, né? E parece muito com o Luiz Henrique, né? A melhor versão aí no Botafogo do ano passado, um jogador de 1 contra 1 muito bom, veloz, decisivo nas jogadas individuais também, fazendo, né? Tendo boas finalizações, então é um jogador bem interessante, fez 2 gols, né? O segundo foi uma pintura, né? Um Caraba ali fazendo uma baita jogada, um lateral direito também muito interessante, veloz, técnico, habilidoso, né? Então, o time do Barcelona que não é bobo, sabe jogar, né, com bola no pé, um time muito técnico e que sabe também dar velocidade, né? Explorar a velocidade no momento certo, usando as beiradas de campo. Então, assim, o Corinthians tem que tomar muito cuidado, principalmente na bola aérea defensiva, né? Porque é um caos a defesa do Corinthians, né? O Corinthians tem muita deficiência nessa bola aérea defensiva e o Barcelona é muito forte nessa jogada aérea ofensiva. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado no começo de jogo e propor o jogo, né, cara? Eu acho que no lugar do Breno Bidon, eu acho que ele vai tentar colocar o Thales Magno. Eu acho que ele vai com 3 atacantes, tá? Porque já tá perdendo por 3-0, né? Nessa escalação que você acabou de mencionar aí, Carlos, eu acho que ele vai tirar o Breno Bidon e colocar o Thales Magno ou Romero e fazer um trio com o Romero ou Thales Magno, né? Memphis Depay e Yuri Alberto com o Garro, né? Então ele vai jogar apenas com 2 volantes, um meia de criação e 3 na frente, porque é isso que tem que fazer. O Corinthians tem que ir para cima, propor o jogo do começo ao fim e tentar fazer 2 gols ali ainda no primeiro tempo, né? Para tentar jogar pressão para o time do Barcelona e também favorecer a questão do ambiente, né? Jogar a torcida a favor do Corinthians, né? Então o time
tem essa missão, né? O time de Parque São Jorge tem essa missão dificílima de fazer essa aparição ofensiva, de buscar o jogo do começo ao fim e de tentar fazer 2 gols, pelo menos no primeiro tempo. Então, o Corinthians, que precisa reverter um placar elástico, né, de 3-0, não sofrer gols, que é uma missão difícil para essa defesa do Corinthians, do meio para trás. O Ramon Dias precisa treinar muito nessa questão da bola aérea defensiva, né, das jogadas em profundidade, né, do adversário. O Corinthians também tem muita dificuldade, e o Barcelona gosta de fazer essas transições, né, de um lado para o outro, e também usando muito a questão do Coroço, né, na velocidade, usa muito bem o Rivera entrando também no facão. É uma dificuldade da defesa do Corinthians em preencher esse espaço, mas enfim, é um Corinthians que tem que fazer 3 gols para levar para os pênaltis, né, 3 gols de diferença, e fazer 4 gols aí, ter 4 gols de vantagem para se classificar no tempo normal. Então tem que tentar abafar o time já no começo, né, tentar abafar o Barcelona ali logo de começo, fazer o time de Guayaquil correr para trás, fazer os gols, né, para ter o ambiente a seu favor, né, e para, quem sabe, fazer o terceiro e quarto conseguir a classificação. Mas é isso, tem que fazer 3 gols para levar para os pênaltis e 4 gols aí de diferença para se classificar. Acho bem difícil, né? Eu vou dar até um palpite aqui. Eu acho que o Corinthians vence por 2-0, mas não se classifica. Então, ao meu ver, aí o Corinthians tenta, né? Até vai fazer um jogo para o gasto e tentar ali fazer os gols, né? Eu acho que vence por 2-0, mas pela qualidade do Barcelona, eu acho que o Corinthians vai ser eliminado aí nessa pré-Libertadores e ficar pelo caminho. Mas tem tudo, né, para tentar buscar, ainda tem 90 minutos dentro de casa a classificação. O Corinthians é muito forte na Neoquímica Arena, mas o problema é não levar gols, né? Essa defesa do Corinthians aí sofre muito, né? Mas ao meu ver amanhã não leva, mas também não consegue fazer aí o terceiro gol para levar para os pênaltis. Então, ao meu ver, o Corinthians vence por 2-0 e não leva a classificação, muito por conta da péssima partida de Guayaquil, né? Isso aí, em 2 jogos, determina muito a classificação aí das equipes para a próxima fase, né? Vale uma vaga aí para a fase de grupo da Libertadores. E o seu palpite, Carlos? O que você acha que vai acontecer amanhã na Neoquímica Arena, às 21h30, valendo vaga aí para a fase de grupo da Libertadores? Corinthians e Barcelona, e o Barcelona já entrando, vencendo por 3-0 o resultado o jogo de ida, né, de Guayaquil. Bom, eu acho que o Corinthians pode até marcar 2, 3, 4 gols, mas o problema é que eu acho que o Corinthians toma gol. E aí, porque o futebol do Corinthians não está convencendo, principalmente o futebol da Libertadores, vem jogando mal contra esses times de fora do país, né? A gente já viu aí, já foram 3 jogos na Libertadores e 3 partidas ruins, né? Então acho que o Corinthians leva gol amanhã. Eu acho que pode ser um 2-1 ou um 3-1. Eu acho que o Corinthians não se classifica. Eu acho que ele vai ser eliminado pelo gol que ele vai tomar amanhã, né? Porque a defesa do Corinthians não é confiável, principalmente na bola parada. Mas eu acho que o Corinthians amanhã, cara, tem que começar o jogo a milhão já. Tem que pressionar em cima, porque é 3 gols, cara. Não é 1 gol, não é 2, é 3, sabe? A diferença é grande, né? E além de você ter que fazer os gols, você tem que se preocupar em não tomar, né? Então, assim, é uma missão dificílima. É dificílima. Time tem para reverter? Eu acho que tem. Mas eu acho que pelo jogo que fez semana passada, eu acho que estragou tudo. Então, eu acho que até consegue fazer os gols, mas só que toma gol e aí vai ser eliminado. Boa, boa. Então é isso. Eu também concordo plenamente sobre essa questão defensiva do Corinthians aí, que é um time muito vulnerável, principalmente na bola aérea, e é um time que também não tem costume de propor tanto jogo, né, de ser dominante sobre o adversário. É um time que vem sendo eficiente, né? Os jogadores do meio para frente tocam um pouco na bola e são decisivos. Então vamos ver o que vai acontecer amanhã. Mas o Corinthians precisa de 3 gols de diferença para levar a decisão da vaga aí para a fase de grupo para os pênaltis, né? 3 gols de diferenças e 4 gols para se classificar. E a fase de grupo da Libertadores é uma missão difícil contra esse bom time do Barcelona.